sono, toda distração. Nos ajuda, Pai, nesse momento. Derrama sobre nós, meu Pai, um espírito de atividade nessa hora, para que nós possamos ser, meu Pai, correspondidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estar na Tua casa. Nós só temos que Te agradecer. Muito obrigada. Sinta-se à vontade no nosso meio. Que no nosso meio não haja resistência. Que no nosso meio não haja, meu Pai, nenhum coração duro nessa hora. Porque a Tua palavra mesmo diz que o Senhor rejeita os soberbos. Então nos ajuda a não ser soberbos nessa hora. Nos ajuda a ter o coração humilde, sedento e quebrantado. Porque isso agrada o Teu coração. Muito obrigado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sente no seu lugar, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco de armadura. Eu creio que muitos dos irmãos já ouviram sobre a armadura. Já sabem até o que é uma armadura. Mas hoje eu não quero falar propriamente de uma armadura. Mas eu quero que você se concentre no espiritual. Porque tudo que Paulo está dizendo nessa carta são ataques e resistência espiritual. Ele não está falando de uma arma que você possa pegar aqui e se defender. Não é isso que Paulo está dizendo nessa carta. Ele está falando de um contra-ataque espiritual. Não é difícil nós vermos hoje e convivermos com cristãos desanimados, com cristãos abatidos, decepcionados, frustrados, parando no meio do caminho. Às vezes você pode falar assim, não, Derlane, mas a igreja está cheia. A igreja está cheia, mas muitos pararam de caminhar. Só está ocupando os bancos, porque estão abatidos. Estão prostrados, pararam no meio do caminho. Mas por que isso acontece? Acontece porque quando nós chegamos para o Evangelho e nós começamos a caminhada no Evangelho, nossa, a igreja enche a gente daquelas maravilhas, né? Tu e a tua casa servirá ao Senhor e lança sobre nós muitas promessas. Promessa que nós viemos do mundo cansado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor cura as nossas enfermidades, isso tudo é verdade. Mas a vida com Deus é uma caminhada constante. A vida com Deus é um caminho longo. Quem dera a nós, se nós batizássemos e morrêssemos na mesma hora, seria maravilhoso, não seria? A gente não ia precisar combater nada. A gente íamos nos arrepender, íamos nos batizar, íamos para a glória. Mas não. A caminhada com Deus exige de nós um combate ferrenho. E muitas das vezes esse combate não é contra Satanás. Esse combate é contra nós mesmos. Porque nós, seres humanos, nós não fomos criados para sofrer. Deus não nos criou para morrer, Deus não nos criou para adoecer. Ele nos criou para nós sermos bem-sucedidos em todas as coisas. Mas houve a queda no jardim. Eva comeu do fruto, deu para o Adão, que a gente sabe muito bem da história. Então começou esse combate, esse conflito espiritual. Que até hoje nós temos que combater. E o texto começa dizendo, Paulo começa dizendo que um dos primeiros itens da armadura que nós precisamos nos vestir é da verdade. E é incrível como Satanás, desde o primeiro momento no ataque com a Eva, ele disse mentira, contrariando a verdade do Pai. E ele conseguiu enganar a Eva. Quando se combate as verdades de Deus, o que acontece? Nós perdemos o relacionamento com Deus. Nós chegamos e falamos assim, nossa, Deus é o caminho, a verdade e a vida, mas aí a gente vira e fala assim, que caminho é esse? Que quando eu vim para o Evangelho, minha vida estava em paz. Ou eu vim para o Evangelho e estava uma confusão, só que quando eu cheguei aqui, a confusão não acabou.
Ou quando eu cheguei aqui, a confusão começou. Que história é essa? Que caminho é esse? Que caminho de felicidade, de contentamento é esse? Que eu me envolvi e me vi num conflito constante. E aí ele tenta torcer a verdade de Deus na minha vida e na sua vida. Nossa, mas disse para mim que Jesus curava as minhas enfermidades e eu estou doente. Disse para mim que eu viria e toda a minha família serviria o Senhor. E os meus filhos estão perdidos. O meu esposo ainda não veio para o Senhor. A minha esposa ainda não veio para o Senhor. O meu marido não saiu do álcool. A minha esposa não quer saber de igreja. Que caminho é esse? Me enganaram. E aí a gente começa a caminhar e nós percebemos que nós precisamos de algo a mais para viver essa verdade. Porque nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos ser polidos para viver essa verdade. E quando ele consegue frustrar essa verdade, matar essa verdade dentro de mim e dentro de você, nós somos crentes que mancamos. Nós não conseguimos caminhar saudavelmente. E aí a primeira punhalada de Satanás vem e o primeiro item dessa armadura cai. A gente nem conseguiu vestir toda a armadura. E esse primeiro item a gente já perde ele. Porque ele conseguiu colocar dúvida em mim e dúvida em você. Porque nós não temos a fé suficiente para viver a verdade de Deus. E aí a gente já perdeu a primeira defesa que nós tínhamos contra Satanás. Que é a verdade. A verdade que eles disseram para nós começa a nos frustrar. E nós não temos forças para continuar como deveríamos continuar. É por isso que os primeiros crentes, os bebês na fé, muitos deles não rompem e voltam para o mundo. Porque não aguenta esse primeiro confronto, o primeiro golpe. Porque o primeiro golpe, ele já te faz sangrar. E a gente não consegue reter esse sangramento, conter esse sangramento. E aí esse primeiro item da armadura cai. E a gente se perde. E a gente fica confuso. E ele já conseguiu o primeiro golpe. Ele quer roubar as verdades de Deus na minha vida e na sua vida para parar a nossa caminhada. Por quê? Porque o texto diz, cingi os vossos lombos da verdade. Os lombos são o músculo que contorna a nossa cintura, a nossa coluna. É aquilo que dá base, é aquilo que dá firmeza. Se perder a verdade, perde o relacionamento. Se eu perder a confiança no meu cônjuge, tem como ter relacionamento, igreja? Se eu perder a confiança no meu filho a primeira vez que ele disse que estava num lugar e não estava, tem como ter relacionamento? Quebra-se o relacionamento, quebra-se a estrutura, quebra-se o ligamento. Você não consegue ficar de pé. Você não consegue exercer aquilo que você precisa exercer. E aí pronto. Você já é um crente deficiente sem começar a andar. A primeira verdade, o primeiro golpe já nos aleijou. Será que nós estamos aleijados? Eu não estou entendendo, Erlan, então eu vou explicar. Quando a gente não acredita nessa verdade, quando a gente não acredita de fato e de verdade que Deus liberta, que Deus cura, que Deus faz, que Deus transforma, nós ficamos amordaçados, nós não temos coragem de pronunciar esse Jesus para outra pessoa. Como que eu vou falar de Jesus para o meu vizinho se ele não fez na minha vida? Quebrou. A gente não consegue ganhar ninguém para Jesus. Porque ele conseguiu frustrar essa verdade na minha vida e na sua vida. Porque se nós acreditamos que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, ainda que ele não fez na minha vida e não fez na sua, qual é a dificuldade de falar de Jesus para outra pessoa? Se nós acreditamos nessa verdade, qual que é a dificuldade?
Se ele te cura, qual é a dificuldade de você estar enfermo e dizer para o outro, ele vai te curar? E se o camarada virar para você e falar assim, mas você não está curada, eu falo, se ele me curar, ele é Deus, se ele não me curar, ele continua sendo Deus, porque eu acredito nele. Eu creio que se eu não ser curada aqui, eu vou para a glória. E continua sendo vitória do mesmo jeito. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ser como Abraão. Ele creu contra a esperança. Ele cria nas verdades de Deus. Derlane, mas meu filho está embriagado na droga. Mas Deus falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu acredito, eu creio. Ainda que os meus olhos não vejam, eu creio. Porque ainda que Deus não faça, meus irmãos, Ele quer dar paz para a gente. Nós precisamos acreditar nessa primeira verdade para que nós sejamos revestidos desse primeiro item da armadura. Mas muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Nós ajudamos Satanás a tirar. Ele nem precisa tirar sozinho, a gente mesmo ajuda ele a tirar. Porque quando chega um para falar, não tem jeito, você fala, eu acho que não tem mesmo não. Você meteu a mão e tirou. Você meteu a mão e tirou. Por quê? Falta da verdade. Ele contamina as nossas verdades. O que ele disse para Davi? Pode sim, Davi, você pode. Você pode ir lá e ficar com Betseba, sim, você pode. Pode. Você é rei. Olha como é que ele mexe com o nosso ego. Você é rei, você pode. E quebrou aquele vínculo inabalável que tinha com Davi. E veio o resultado. Deus falou para Davi, nunca mais a espada vai se apartar da tua casa, Davi. E foi isso que aconteceu. Ele disse para Eva, pode comer sim, Eva, mentira, pode comer. E a verdade que ele contorceu lá no jardim do Éden, fez cair toda a humanidade. A nossa verdade está estruturada, nós estamos vestindo a verdade. Ou todas as vezes que nós temos que proferir a verdade nos constrange na frente das outras pessoas. As outras pessoas têm calado a nossa boca porque nós não acreditamos no Deus que nós servimos. Quando nós temos que educar os nossos filhos, quando nós estamos nas filas dos bancos, pessoas mundanas têm calado a nossa boca, porque nós não temos coragem de abrir a nossa boca com fé, com determinação e falar, Ele faz. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo eternamente. Ele faz. Cuidado com esse primeiro golpe. Se você já não tomou esse primeiro golpe. Se os seus lombos já foram cingidos e caiu essa couraça, pega ela de volta. Coloca ela de volta. Porque ela vai te ajudar a se defender dos golpes do inimigo. Se você não tem a verdade, não tem jeito de você caminhar, meu irmão. Se você não tem ousadia para falar de Deus, não tem como você caminhar. Não tem como você prosseguir. E vestido da couraça da justiça, Satanás quer nos ver confusos. Assim como ele tirou a verdade, ele quer nos fazer confusos. Ele quer fazer a gente ficar perdido, sem saber para onde ir, sem saber quem nós somos e para que nós viemos a esse mundo. Ele quer nos fazer pensar no que tem isso, o que tem aquilo. Mas fulano faz, cicrano faz. A gente tem que tomar muito cuidado para não nos aprovar naquilo que está nos reprovando, irmãos. Se ele tira a verdade de nós, se ele tira a confiança de nós, ele coloca a nossa mente confusa. E aí vem o segundo golpe, sabe por quê? Quem está confuso não sabe para onde que vai, não sabe quem que serve, não sabe o que está fazendo. Fica igual cego no tiroteio. Se os nossos lombos não estão cingidos com a justiça, porque você há de convir, muitos de nós, eu vim do mundo, muitos de nós viemos do mundo,
fumamos, bebemos, viemos para o mundo. Agora, graças a Deus, não, eu não. Mas muitos de nós, às vezes, estão doentes. E a gente quer colocar a culpa em Deus. Espera aí, todo pecado tem a sua consequência. Fumou, bebeu, cheirou cocaína, usou crack. Isso vai afetar o seu corpo físico. Então, seja justo. Fala, Senhor, eu vivi do jeito que eu vivi. Parte dessa culpa é minha. Ou completamente essa culpa é minha. Mas eu quero viver os poucos anos que me resta contigo, sabendo que eu errei. Porque se ele quiser te curar, ele vai te curar. Se ele quiser me curar, ele vai curar. Mas se ele não quiser, isso é consequência de pecado. Seja justo com Deus. Seja honesto com você mesmo. Seja justo com seus irmãos, com os irmãos da igreja. A justiça faz de nós pessoas diferentes. Pessoas com destaque, meus irmãos. É triste você lidar com uma pessoa injusta. Uma pessoa mesquinha. Uma pessoa que não consegue olhar para ela mesma e ver que ela está sendo injusta com Deus e com as outras pessoas. Se você não consegue ser justo e não consegue ter a verdade, acabou os primeiros passos aí. Justiça, nós precisamos disso. Deixar a ignorância que nós vivíamos antes. Antes nós éramos egoístas, nós éramos irritantes. Agora não. Nós precisamos dar preferência para o outro. Nós precisamos ser maleáveis uns com os outros. Deus é justo, justíssimo. Ainda que nos pareça que Ele não é, mas Deus é justo. E se nós somos nascidos da água e do Espírito, nós precisamos ser justos como Ele é. Nós precisamos da verdade, precisamos da justiça para ficarmos de pé, em pé. Nós vemos no nosso tempo de hoje muitas pessoas se adorando a ela mesma. E não suportam corrigir, não suportam um confronto. Mas eu. E não cresce. Fica às mínguas. Fica rastejando o tempo todo. Tem que ficar buscando na casa, telefonando, buscando, querendo saber o que está acontecendo. Por quê? Porque achou que foi injusto o que aconteceu com ele. Nós precisamos dessa autoavaliação. De sabermos quem nós somos. Para onde nós vamos e o que nós viemos fazer aqui. Amém, irmãos? Nós precisamos dessa direção. Nós precisamos traçar esse trajeto de vida para nós. Porque se nós não fizermos assim, nós não vamos continuar na nossa caminhada. Se nós somos maltratados pelos nossos cônjuges, nós precisamos avaliar o que eu fiz para ser maltratada. Ah, mas aí é se humilhar demais. Não, não é se humilhar demais, não. É se colocar no seu lugar e não irritar quem está perto de você. Não maltratar quem está perto de você. Ter vergonha é não envergonhar outra pessoa, não desfazer de outra pessoa. Afinal de contas, nós não somos melhores que nenhum dos outros. Nós somos iguaizinhos, do mesmo jeito. Às vezes nós temos a mente pior do que aquele que está do nosso lado. E nós julgamos, nós criticamos. Nós inferiorizamos aquele que está do nosso lado. Nós precisamos ter esse senso de justiça. E esse senso da verdade. E calçando os pés na preparação do evangelho da paz. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Se nós não sabermos o que Deus quer de nós, o que Ele pode fazer de nós, nós não vamos conseguir viver na verdade nem sermos justos. Porque o que nos ensina essas coisas é a palavra. O que nos confronta, o que nos coloca no nosso lugar e que nos ensina a ser humilde é a palavra. É o Espírito que convence o homem do erro e do pecado. Eu não posso chegar aqui, colocar o dedo na cara de ninguém e falar, você tem que mudar.
Nós estamos enfrentando as nossas batalhas no gogó, na garganta, no apontar do dedo. Mas Paulo está ensinando aqui que nós temos que enfrentar as nossas lutas no joelho. Porque Satanás tem dito para muitos de nós que a nossa família acabou. Coitado, família é plano de Deus, é projeto de Deus, quem fez foi Ele, quem sustenta é Ele que sabe. Mas muitas das vezes nós temos deixado a palavra para querer ter razão. E Deus não vai mudar a palavra dele para a gente ter razão. Nós precisamos nos submeter à palavra. Se é sua vez de renunciar em casa, renuncie. E volte para a palavra. Porque a sua família, a minha família não virá para Jesus se nós não nos conformarmos à palavra. Os nossos combates espirituais só vão ser combatidos no espírito, na oração, no jejum. Só vai ser combatido assim. Mas será que nós temos tirado tempo para combater? Ou Ele tem nos colocado confusos a ponto de não conseguirmos dobrar os nossos joelhos e orar? Porque quando nós estamos confusos, a gente consegue orar? Você começa a orar e vem uma multidão de pensamento tumultuando a sua cabeça. E você está tão confuso, você está tão preocupado, que a oração não sai. Que a humilhação não sai. Você não tem nem coragem de falar com Ele: Jesus, eu nem sei o que falar. Você está tão agitado que você levanta e sai andando. Parou a oração, acabou. Olha o outro golpe aí. Mais um sangramento. Mais uma peça foi tirada de nós. E nós estamos ficando vulneráveis. Vulnerável, porque aonde ele bater vai fincar. Aonde ele bater vai sangrar. Aonde ele bater vai sair vida de nós. Por quê? Porque nós perdemos a proteção. A nossa proteção é as armas do Espírito. E nós estamos perdendo no meio da caminhada. Ele sabe aonde ele está golpeando e está tirando a nossa armadura. Ele sabe o que ele está fazendo. O inimigo não é burro. Ele não é ignorante. Essa historinha está debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Não ora não. Não jejua não para você ver aonde que ele vai ficar. Ele vai ficar com o pé na sua garganta. E você não vai ter fôlego nem para respirar. Porque ele não tem pena de mim, ele não tem pena de você, ele não tem pena dos seus filhos, ele não tem pena do seu casamento, ele não tem pena de nada. Ele está cumprindo o que ele veio para cumprir, ele veio fazer. Sabe o quê? Matar, roubar e destruir. Ele está roubando a felicidade dos seus filhos com você. Ele está roubando a felicidade do seu marido com você. Ele está roubando as suas finanças com você. Sabe por quê? Porque as peças da armadura estão caindo. Está caindo. Está ficando para trás. E ele está vencendo a gente. E os golpes estão fazendo a gente ficar anêmico. Está fazendo a gente ficar doente. Está fazendo a gente ficar prostrado. Porque a nossa armadura caiu. Nós precisamos, meus irmãos. O texto diz, ele diz, revesti-vos. O que é revestir? É vestir de novo. Caiu? Pega de novo. O golpe te derrubou e caiu a couraça. Caiu, o seu calçado na palavra caiu. Pega. Não é vergonha você parar para colocar a armadura de volta. Se você está precisando de ajuda, peça a alguém. Me ajuda a colocar minha couraça de volta. Me ajuda a colocar os meus sapatos de volta. Eu estou sangrando. Eu estou ficando pelo meio do caminho. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos ter essa humildade, meus irmãos. De parar e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude a levantar, porque eu caí. Nós estamos muito preocupados com adultério. Nós estamos muito preocupados com bebida, com cigarro. Isso é notório quando a gente vem para Jesus. Jesus tira essas coisas. Mas nós não estamos preocupados
com o que está acontecendo dentro de nós. A estratégia de Satanás não mudou, continua a mesma, é confrontar a nós mesmos. Ele não está preocupado. Acredite você ou não, ele não está preocupado se você vai sair daqui, se você adulterar. Ele está preocupado se o seu coração está mudando, se o seu caráter está sendo transformado. Ele está olhando dentro da menininha do teu olho, está olhando e está observando se você está mudando quem você é por dentro. Ele não quer ver o seu caráter ser transformado. Ele não quer ver você a imagem e semelhança do nosso Jesus. Porque foi assim que ele nos criou. Façamos-nos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E ele não quer que eu reflita o caráter de Cristo, nem você. Como que o nosso caráter está se refletindo aí fora, meus irmãos? Como que o nosso caráter está sendo refletido na nossa família? Na nossa parentela? Será que nós estamos sendo vistos como antipáticos, como nojentos? Ah, chegou o crente. Os famosos desmancha bolinho. A gente chega e ninguém fica. O que é isso? Nós somos educados, nós somos gentis. Nós somos sal. Pode estar o pior assunto naquele bolinho. Quando a gente chegar, a gente tempera aquele negócio. Acabou o disse-me-disse. Acabou a conversa fiada. Por quê? O crente chegou. Não é porque você forçou, é porque eles respeitam a presença de Deus na sua vida e na minha vida. Não é porque a gente força, não. A palavra de Deus diz, não é por força e não é por violência. Nós precisamos ser agradáveis. Como que diz o louvor? Pela cruz me chamou. Como é que ele fez? Gentilmente me atraiu. Você está atraindo alguém com gentileza? Eu estou atraindo alguém com gentileza? Porque nós temos o péssimo hábito de querer fazer o papel do Espírito Santo. É Ele que convence, não é a gente. A gente não enfia Deus a goela abaixo de ninguém, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Ninguém enfiou Jesus a minha goela abaixo, ninguém enfiou na sua goela abaixo. Nós viemos por livre e espontânea vontade, por amor a Ele. Ou porque aconteceu alguma coisa, nós acabamos apaixonando por Ele. Mas não interessa, nós estamos aqui, servindo a Ele. Porque nós conseguimos amar a Ele. Amém? Não foi assim que Satanás tentou Jesus no deserto? Ele quis fazer isso também com Jesus. Nós não somos privilegiados, não. O que ele falou com Jesus no deserto? Olha aqui, olha. Se você me prostrar e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. E o que Jesus revidou para ele? Ele falou assim, não é bem assim, não. Mas também está escrito. Mas se você fizer isso, mas Jesus disse, mas também está escrito. Nós precisamos calçar os nossos pés na palavra, para combater na palavra. O médico diz, você está doente? Você fala, eu estou doente. Mas o Senhor é poderoso para me curar. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu imagino. Nós precisamos ter coragem, ter ousadia. Nós não podemos ser covardes. Nós precisamos, ainda que nós estejamos morrendo por alguma enfermidade, ou qualquer coisa que tenha nos abatido, nos tomado, morrendo, nas últimas horas de vida, nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo. Falar, mas eu vou para a glória, eu vou encontrar com o papai. Era tudo que eu queria. Se eu não morresse disso, eu ia morrer de outra coisa mesmo. Eu estou doida para ir para lá. Não. Mas é um choradeira porque vai morrer. Uma choradeira porque está doente. É um desespero. A gente desespera mesmo. Mas o crente que é apaixonado por Jesus, ele quer ir para a glória. No começo do ano passado, eu estava com um nódulo. O médico falou assim, tá tudo bem, tá tudo certo, não precisa fazer nada não. Só que de repente ele cresceu demais. E quando eu fui no médico de novo, ele estava com 4,5 centímetros. O médico falou, nossa, ele cresceu demais, nós temos que tirar. Aí eu fui trabalhar. Fui trabalhar e estou bem quietinha, trabalhando. E eu assim, Senhor, eu não vou ficar preocupada com isso. Eu não vou ficar preocupada com isso, não. Porque tudo que o Senhor
Tudo que eu pensei para a minha vida, o Senhor fez mais do que eu pensei. Tudo que eu pensei, o Senhor me deu em dobro. O Senhor me deu uma família maravilhosa. Hoje eu vivo uma vida que eu nunca imaginei que eu teria. Sem hipocrisia nenhuma eu estou falando isso com vocês. Porque a vida que eu levava, só Jesus. E eu falei, Senhor, eu não vou ficar preocupado com isso. Sabe por quê? Porque se eu tiver que ter essa enfermidade, eu vou ter. Mas eu vou falar uma coisa para o Senhor. Vou fazer um trato com o Senhor aqui agora. Ninguém vai ouvir da minha boca choradeira. Eu vou fazer as químio, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, mas todo mundo, aonde eu estiver ali, ó. Vou fazer igual Paulo quando estava no cárcere. Todo mundo vai servir o Senhor, porque eu vou falar. Eu vou falar, ninguém vai ver eu chorando, ninguém vai ver eu blasfemando. Todo mundo vai ver a glória do Senhor nessa doença. Eu vou tirar, e se falar que eu vou ficar feliz. Porque o Senhor me escolheu. Tende por felicidade ter muitas atribulações. Foi isso que ele falou comigo, foi isso que ele falou contigo. E eu saí, fui fazer a cirurgia. O anestesista falou comigo assim, que bonitinho. Nem seu coração está disparado. Eu falei, Senhor, papai está aqui do meu lado, meu bem. Jesus está aqui comigo. E eu não tenho motivo de ficar atribulada. Ele está aqui comigo. E eu saí daquela sala de cirurgia. E o médico falou comigo, olha, o negócio é o seguinte, estava grande, deu raiz, estava esquisito. Falei, não tem problema não. O Senhor sabe de todas as coisas. Nem uma semana depois eu estava aqui ministrando o dia de Esther. Não podia estar, mas eu vim. Porque eu falei, é agora que eu vou. Acabando a minha vida, agora eu vou. Eu não quero saber. Pode arrebentar a ponta, pode arrebentar tudo. Mas eu vou até o final. Conclusão? Passou o período dos exames que precisava ser feito naquele material. E o médico falou comigo, falou assim, olha, naquele dia, que ele conhece a minha mãe, então assim, um vínculo, né, com a minha mãe. Ele falou assim, olha, naquele dia que você foi operada, eu fiquei apavorado de falar para a dona Leia que você estava com câncer. Eu fiquei preocupado. Mas ímpio, graças a Deus não é nada. Eu falei assim, é para a glória dele que não é nada. Ele não quis que fosse nada. E eu continuo aqui, sabe por quê? Porque eu entreguei a minha vida na mão dele. E ele faz na minha vida o que ele quiser. Doença, morte, levar um dos meus filhos. Meus irmãos, eu entreguei minha vida de um jeito para o Senhor. Que tudo que ele fizer, eu vou louvar ele. Porque ele faz para o meu bem. Ele faz porque ele sabe o que é bom para mim. Porque antes de eu nascer, antes de eu ter os meus filhos, antes de eu ter minha família, é tudo dele. Porque dele e por ele é todas as coisas. Está nos faltando coragem. Que covardia é essa que tem nos tomado, meus irmãos? Que pavor é esse do mundo? A Bíblia não diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. Qual que é o nosso medo? Por que a gente está tão apavorado? Apavorado de criar os nossos filhos. Apavorado por causa das coisas do nosso casamento. Apavorado com as coisas que estão acontecendo. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa verdade? Cadê os nossos pés calçados na palavra do Evangelho? Cadê? Para onde Ele nos levar? Seja para um leito de enfermidade. Seja por um trabalho difícil, seja numa fome, seja numa escassez, seja onde a gente for, o Evangelho tem que ser ministrado, tem que ser proferido, tem que ser falado. Esse Evangelho do determinismo que muita gente tem ouvido, tem tirado a coragem. Eu não determino nada para o Senhor, eu me coloco à disposição dEle, Ele faz se Ele quiser. O inimigo tem distorcido a verdade, meus irmãos. Tem distorcido que nós vamos passar por muitas tribulações, por muitas dificuldades. E cadê esse Evangelho? Que nos faz enfrentar todas as coisas de peito aberto, sabendo que o general está na nossa frente. Sabendo que nós estamos com a nossa armadura, mas Ele está na minha frente. E Ele não vai deixar que eu pereça. Ainda que eu pereça, eu vou para a glória. Que covardia é essa?
As pessoas dizem para a gente, não tem jeito. E a gente fica repetindo para nós mesmo, não tem jeito. Esse filho não tem jeito, esse casamento não tem jeito, essa situação não tem jeito. Você vai passar necessidade a vida inteira, você vai pagar aluguel a vida inteira. Eu não estou falando, não estou pregando aqui prosperidade, não. Eu estou falando aqui que nós precisamos lutar para que essas coisas aconteçam. Se nós queremos paz, nós precisamos orar e buscar a paz. E colocar em prática coisas que a palavra nos diz. Os nossos pés estão calçados na palavra. Nós estamos sabendo para onde nós estamos indo, meus irmãos. Nós não estamos sabendo para onde nós estamos indo. Nós preferimos um conselho do que ir para a palavra. Nós preferimos um conselho do que nos submeter à palavra. A palavra tem todas as respostas que eu necessito e que você necessita. Não está tudo acabado, não. Não está tudo acabado, não, porque a última resposta é dele. A última resposta é dele, é ele que sabe. Nós precisamos ter coragem, ousadia para entrar nesse mundo espiritual e arrebentar com tudo. Minha filha mais velha estava me dando canseira. E eu estava ficando atribulada, ele estava começando a colocar confusão na minha cabeça. Minha cabeça estava começando a ficar emaranhada e eu estava começando a perder até o sono. E eu cheguei para trabalhar de manhã e eu estava aflita. E eu comecei a orar e eu falei com o Senhor, eu não coloquei lá no centro de macumba, eu não coloquei no centro espírita, eu não coloquei em outros lugares, eu coloquei foi na sua mão. Eu dei foi para o Senhor. O Senhor é dono dela, então eu vou descansar. É o Senhor que vai cuidar agora. Eu vou descansar. E eu tenho descansado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele não rouba a minha verdade e ele não pode roubar a sua. Ele não pode roubar a sua coragem, não, meu irmão. Ele não pode te roubar a sua determinação de buscar a sua bênção. Para com esse negócio de ficar chorando, resmungando. Vamos buscar robustez espiritual. Não tem como orar, não mete um louvor e começa a cantar. Mostra para ele que ele não te derrubou. Você está sangrando, mas você não caiu. Você está de pé. Você está buscando as verdades de Deus para você e para sua família. Que história é essa de começar a caminhar e parar no meio do caminho porque alguém falou com você que não tem mais jeito? Que verdade frouxa, fraca é essa? Que a gente para pelo meio do caminho. Que palavra é essa que não tem transformado a minha vida, não tem transformado a sua vida, os meus pensamentos e os seus pensamentos? Nós precisamos transformar com a renovação do nosso entendimento. Espera aí, meu entendimento foi renovado. Espera aí. Falava isso assim lá, mas agora fala assim, como Jesus disse. Ah, eles falaram assim, não, mas Jesus disse isso para mim. Que eu vou vencer, que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ah, mas eu só tenho perdido, não interessa. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quer dizer, então, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele perdeu? Ele é vitorioso, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele perdeu porque ele foi crucificado? Jó, quando foi atribulado com aquele monte de chagas, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ele tinha. Ele foi derrotado por causa disso? A mulher do fluxo de sangue contava naquele... Ela tomou uma decisão. Eu morro pisoteada no meio dessa multidão, mas eu não volto para casa enferma. O que está faltando na gente é sangue no olho. Ele está bramando ao derredor? De vez em quando eu faço isso, sabe, meus irmãos? Você está bramando ao derredor? Então também eu vou bramar do lado de cá. E começo de um lado para o outro. Você está me olhando, eu te olho também. Porque antes de você está meu Jesus me protegendo, a mim e a minha casa. O medo não pode tomar o meu coração e o teu não. O pavor não pode tomar o meu coração e o teu não, meus irmãos. Nós precisamos dessas armas espirituais. E, sobretudo, tomando o escudo da fé Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados
do inimigo. Se a gente tem fé, qualquer desânimo que vier falar para a gente, qualquer palavra negativa, qualquer desafio que vier, seja dos nossos filhos, seja da nossa família, nós vamos bloquear. Você fala, pode? O que Pedro falou para Jesus? Que Jesus, você vai morrer? Para trás de mim, Satanás. Você não conhece os planos, os projetos do meu Pai. Você não sabe. Se nós tivermos fé, tudo que vier contra nós, nós vamos confrontar. E nós vamos blindar. E isso não vai contaminar o meu coração e o seu. A fé, qual que é a definição de fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Nós precisamos esperar. Não está acontecendo nada, espera. Não está acontecendo nada, espera. Não está acontecendo nada, espera. Por quê? Porque você está com fé. Fé te dá determinação. Fé te dá coragem. Fé não te deixa esmurecer. A fé em Cristo faz da gente um gigante. Porque nós sabemos que tudo que sai dele é para o meu bem, é para o seu bem. A fé é o nosso escudo. Então não adianta você ter a couraça, não adianta você cingir os seus lombos, não adianta você estar com os pés na palavra e não ter o escudo da fé. Olha como que uma peça puxa a outra. Uma peça puxa a outra. Se você tem fé, você descansa. Se você tem fé, você é blindado. Se você tem fé, você está guardado. Você está protegido. Os dardos inflamados do inimigo não vai te atingir e não vai contaminar. A inflamação dele não vai te pegar, você não vai ficar doente. As nossas armas espirituais estão todas no joelho e na palavra. Porque todas as nossas fontes estão nele e vêm dele. Se nós não estamos ganhando, se nós não estamos vencendo, alguma peça da armadura está caída. Ou senão, todas estão perdidas. E nós estamos cheios de golpes mortais, sem ter para onde ir. E não se engane não, com todos esses golpes, sangrando, de inanição, sabe para onde que a gente vai voltar? Para o mundão, tomando cachaça, comendo torresmo no botequim, e levando as crianças atrás ainda, não besta não. Era assim ou não era com muitos de nós? Levava até as crianças para os botequim da vida. E aí a batalha ganhou, ele ganhou. Por quê? Porque as nossas armaduras ficam todas para trás. Por que a gente volta? Ah, mas não tem motivo, aqui é tão bom. É bom, mas lá é melhor. É verdade ou é mentira? Lá ninguém te cobra. Lá você não precisa ser desmancha bolinho. Você pode de tudo que eles falar. Lá você pode se alegrar com todo mundo. Tomar umas e ficar alegre. Todo mundo ali eles estão vivendo agora o todo, né? Todo mundo a mesma coisa, todo mundo gosta da mesma coisa. Então fica legal ir para lá, fica massa. Aí você volta, porque lá é mais light, lá ninguém te cobra. E volta, porque tem muitos de nós voltando. Por conta das cobranças, por conta dos ferimentos. Revestir a armadura é colocar a armadura por cima de ferimento. Mas eu vou ter fé de novo, Derlane. Nossa, mas eu vou calçar de novo, vou ler de novo a palavra, isso é tão cansativo. Eu fiquei tão machucada já. Sabe, as verdades que me contaram não foi muita verdade. Aí eu fui ser justo, mas ninguém foi justo comigo. Então a gente não consegue vestir de novo a armadura, porque a gente está arrebentado. Porque a gente não cuidou antes. Mas nós precisamos entender que ainda golpeados, e ainda feridos, e ainda machucados, nós precisamos colocar de volta a armadura por cima dos ferimentos. Para quê? Para que o bálsamo de Deus venha sobre nós sejamos curados. Nós sejamos de novo colocados de pé, em nome de Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se temos fé, nós somos invencíveis.
Se nós temos convicção da nossa salvação, nada nos abala. Eu tenho a impressão que muitas das pessoas pensam que a morte de Jesus foi a história da carochinha. As pessoas não acreditam. Mas se eu e você acredita que aquele homem se fez carne e morreu naquela cruz e derramou todo o sangue dele para a expiação dos meus pecados e dos seus pecados, nós temos certeza da salvação. Nós temos certeza da salvação. Quando nós viemos para o Evangelho, Deus trocou as nossas vestes. Trocou não, colocou, porque antes nós éramos nus. Nós estávamos nus e desprotegidos do inimigo. Quando nós viemos para o Evangelho, Ele nos vestiu dessa armadura. Ele colocou sobre nós essa armadura. E nós estávamos até então blindados. Mas os golpes que foram feitos a nós, fez as nossas armaduras caírem. Ou eu vou até além, muitas pessoas não tomou golpe nenhum, sabe por quê? Porque não exerceu nada daquilo que está escrito aqui. Não praticou a justiça, não calçou os pés, veio para ficar bonitão na fita. E a armadura está reluzente. Ele está lindão. Não quis conviver, não quis estar em nenhum grupo, não quis se machucar. Então ele ficou lindão na fita. Não tem um amassado, não tem um amarrotado, não tem um sanguinho respingado. Ele está lindão. Você fala, nossa, aquele cara ali é massa mesmo, ele está... Nossa, eu queria ser igual ele, e eu ser todo arrebentado. Um olho caído, um braço todo golpeado. Com a espada já assim, ó, tremendo, segurando a espada. Te faltando fôlego, porque o sangramento está vazando. E você está assim, meu Deus do céu. O cara é feroz na fé mesmo. Nossa, ele lê muito, ele jejua muito, mentira. Quer saber de Jesus. Por isso que a armadura dele está brilhando. Mas deixa eu te contar uma coisa para finalizar essa palavra. Ele vai trocar uma veste naquele dia em que ele voltar. Não é esse casaquinho azul, essa sainha estampada. Não é essa roupinha que você está usando aí, não. A veste que ele vai trocar é essa armadura arrebentada que você está. Essa armadura cheia e respingada de sangue. Essa armadura amarrotada. Sabe por quê? É a armadura da guerra. Foi a armadura que você vestiu, mas foi para lutar. Foi para guerrear. Foi para se defender do inimigo. Foi a armadura que ele tentou a vida inteira te tirar. E ele vai falar assim, vem cá, meu filho. Vem cá, porque eu vou te devolver a roupa que é digna de você. Vem cá que eu vou tirar toda essa armadura arrebentada, quebrada, destruída. E vou te dar novas vestes brancas, limpas. Salpicadas com o meu sangue. Porque você lutou. Mesmo tendo pouca força, você lutou. Você não desanimou. Você não sentou no meio do caminho, você chorou. Você chorou a perda de um filho que estava nas drogas. Você chorou a perda do marido. Você chorou a perda da mulher. Você chorou. Você chorou. Eles não quiseram vir para a minha presença. E você se arrebentou. Mas você não largou a espada. Você se firmou na espada. Você calçou os seus pés. Você está arrebentado de tristeza, de amargura, de angústia. Você está arrebentado, mas eu vou trocar tudo por essas vestes de salvação. Porque aqui, meu filho, não há mais pranto, não há mais choro, não há mais dor. Tudo aqui é novo e maravilhoso. Ninguém vai te fazer mal. Satanás nunca mais te põe a mão. Nunca mais vai te fazer sofrer. Nunca mais. Nunca mais enfermidade. Nunca mais. Não fique aborrecido, não fique chateado porque você está arrebentado, porque você está lutando e você vai vencer. Porque se você está atrás do general dos generais, ele vai te defender, ele não perde batalha, ele não sabe o que é derrota. E se você está atrás dele, você não vai conhecer o que é derrota. Por quê? Porque nós somos de Cristo Jesus. Nós pertencemos a esse rei. Quando nós viemos para Jesus, ele não deu para a gente um
um lequezinho para a gente ficar abanando calor. Ele não deu para a gente um copinho de suco para a gente se refrescar das coisas que aconteciam, não. Ele deu para a gente foi uma espada. E essa espada precisa começar a desferir alguns golpes no Satanás. Porque ele não te tragou, ele não te pegou. Porque Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. A armadura ficou no meio do caminho? Ou alguns pedaços dela estão no meio do caminho? Essa noite é a noite de você revestir a armadura. Está doendo? Eu não quero perdoar. Está doendo? Eu não quero falar com essa pessoa. Está doendo? Está doendo demais ter fé, porque eu já pedi tanto, eu já implorei tanto. Eu estou tão cansado de ter fé e nada adiantar. Mas o final do texto diz, feito tudo isso, feito o quê? Se revestido da armadura, ficais, pois, o quê? Ficais, pois, o quê? Ficais, pois, o quê? Firme. Você não está vendo? Fica firme. Você não está conseguindo entender? Firme. Está tudo perdido? Firme. Ele está te batendo? Firme. 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 Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Firme. Está sangrando? Firme. O filho não voltou, o marido não voltou, a mulher não voltou. Firme na presença do rei. 1000 está caindo do seu lado, 10.000 está caindo à sua direita. Firme. Firme. Inabaláveis em Cristo Jesus. Isso não é loucura, não. Aliás, é a loucura do Evangelho de Deus. Que a gente tem que ter um pouco de loucura para viver com Ele, para acreditar nele. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Eu não sei em que parte da jornada você está. Eu não sei qual golpe que fez alguma peça da sua armadura cair. Eu não sei se foi fé. Eu não sei se foi a verdade. Eu não sei se você parou de crer no Evangelho. Eu não sei se você deixou de ser justo. E quando a gente deixa de ser justo, a gente deixa de avaliar e ter lucidez das coisas. Eu só sei de uma coisa, que essa armadura precisa encaixar de novo no seu corpício. Ela precisa entrar de novo aí. Porque nós estamos chegando no tempo do Evangelho. E que se nós não estivermos com essa armadura totalmente no nosso corpo, nós não vamos resistir. Se você é o único na sua casa que está levando a palavra a sério, você precisa mais do que nunca desse revestimento, dessa armadura. Porque as pessoas têm o poder de nos influenciar, meus irmãos. O desânimo tem um poder contaminativo incrível. Conversa com uma pessoa pessimista para tu ver o que você está falando no final do dia. Conversa com uma pessoa amargurada, uma pessoa que não acredita, numa pessoa que só sabe ver o que está acontecendo de ruim para você ver o que acontece com você no final do dia. Nós precisamos conversar com pessoas que vê além, que vê além. Está acontecendo aqui, mas a pessoa está vendo além. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos de ter ousadia. Senhor, está tudo acabado, mas eu quero ver além. Eu quero ver além da dificuldade, eu quero ver além da frustração, eu quero ver além. Isso se chama batalha espiritual. Batalha espiritual se combate no espírito. Não fica desesperado, não. Não fica confuso, não. Não fica desorientado, não. Não fica triste, não. Porque Ele veio para nos dar vida e vida é abundância. Por mais tribulação que você esteja passando. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e comece a identificar. Aí agora. O que está te faltando? Se está faltando tudo, seja honesto com Ele e fala. Está me faltando tudo. Porque Deus te conhece, Ele sabe quando você está falando mentira. Começa a ser verdadeiro com Ele. Fala, Jesus, eu estou a ponto de fazer uma besteira. Eu estou a ponto de agarrar um pelo pescoço.
Se o Senhor não entrar nesse negócio hoje e não me ensinar a vestir essa armadura, não tenta vestir a armadura de ninguém, não veste a sua. A sua você vai conseguir no particular com Ele. A sua você vai conseguir de joelhos dobrados diante dEle. E Ele vai te dar a armadura que vai servir no seu corpo. Vai servir para a sua situação. Não queira viver a situação de ninguém, viva a sua situação. Viva o seu problema, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso. Há muitos aqui no meio de nós, meu Pai, cansados. Muitos entraram aqui essa noite, meu Pai, dizendo que é a última vez que entra aqui. Ou que tenta viver junto contigo. Muitos entraram aqui, Senhor, dizendo que se o Senhor não fizer alguma coisa, vão ficar pelo meio da caminhada. Mas diante do Senhor, nessa noite, eu coloco esses corações diante de Ti. Essas mentes cansadas e frustradas diante do Senhor. Trabalhe agora, meu Pai, nesse coração, nessa mente, dá lucidez, dá discernimento, dá entendimento do problema, dá o caminho, dá estratégia, dá a direção, meu Pai. Tira toda a confusão, toda a turbação de mente. Ajuda os teus filhos, meu Pai, a estar no caminho que o Senhor traçou. Ajuda os seus filhos, meu Pai, não esmurecer. Nos dê nessa noite uma injeção de ânimo e de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele pode fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina. Aleluia. Ore, meu irmão, ore. Fale com Ele. Diz pra Ele que você não aguenta mais. Diz pra Ele que você está a ponto de morrer espiritualmente. Conta pra Ele. Ele está no caminho te esperando de volta. Volte, volte pro campo de batalha. Volte. Em nome de Jesus. Visão espiritual. Em nome de Jesus. Restauração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura os ferimentos nessa noite, Senhor. Cura os golpes de Satanás nessa noite, meu Senhor. Que essa semana seja uma semana, Senhor, e que o inimigo não vai zombar da nossa casa. Acabou o tempo de golpes dele na nossa vida. Acabou o tempo dele, meu Pai, de frustração. Acabou o tempo dele de zombaria na nossa casa. Hoje nós entendemos quais são os passos que nós precisamos galgar para chegar numa vida de sucesso. Uma vida junto contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Teu coração se lançaram. Meus irmãos, em nome de Jesus, agora você não vai orar mais por você. A direção de Deus é que você ore pela sua casa. Quando você começar a orar pela sua casa, ore e mentaliza todos os cômodos da sua casa. Todos os cômodos da sua casa. Se tiver quintal, mentaliza o quintal da sua casa. Às vezes o inimigo toma posse de territórios que nós mesmos damos legalidade para ele. Mas nessa noite você vai começar a orar pelo território da sua casa, em nome de Jesus. Ore, ore, mentalize o seu quarto, o quarto dos seus filhos, a sua sala. Ore, ore. Ore, em nome de Jesus. Não pare de crer. Em nome de Jesus, Senhor. Visita os nossos lares. Visita os cômodos da nossa casa agora. Se porventura nós damos legalidade para os inimigos entrar na nossa casa nessa noite, nós damos uma ordem para eles. Saia, porque essa casa pertence ao Senhor Jesus. Nós estamos repreendendo o inimigo da frustração, da decepção. Nós estamos repreendendo o inimigo do desânimo. Em nome de Jesus. Nós repreendemos o inimigo da
seus filhos voltarem para essa casa, Senhor, vai ter um novo motivo de vida, um novo motivo de fé, em nome de Jesus. Aleluia. O seu lar está sendo curado, meu irmão. A sua casa está sendo limpa pelo poder do sangue de Jesus. Os laços inflamados do inimigo que estavam sobre a sua casa foram desfeitos nessa noite pelo poder do sangue de Jesus. Não saia daqui pessimista, não saia daqui com medo e não saia daqui vazando sangue, mas saia daqui posicionado nesse grande exército de Cristo. E que essa armadura esteja toda em você. E que a sua espada não esteja fincada no chão. Mas na hora que o problema vier, você fala: problema você vai encarar, agora é um gigante. Porque a minha espada está em punho para te jogar no chão. Em nome de Jesus. Aplauda o Rei. Aleluia.